A criatividade, ela é uma força vital que conecta o ser humano ao seu potencial espiritual mais profundo. Olha quão isso é significativo e importante, né? Através da nossa criatividade, a gente consegue acessar um lado mais profundo da nossa mediunidade. Porque a criatividade, ela nos deixa sensível. A criatividade por si só, ela estimula o nosso lado espiritual. Então, por isso que eu digo que ela é a chave para uma mediunidade muito bem desenvolvida, né? Ela realmente transforma, tá? No contexto da mediunidade, ela desempenha um papel crucial, funcionando como uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Por quê? Como eu já disse, a criatividade, ela estimula a nossa sensibilidade. A criatividade, ela amplia o nosso olhar. Ela faz com que a gente se conecte mais com as coisas mais sutis, que são espirituais, com as coisas mais sensíveis do universo, né? Não é à toa que as obras de arte mais famosas são de pinturas da natureza, né? Então são pessoas que conseguem enxergar para além do físico, né? Isso por si só já é espiritual, né? Então é uma forma da gente poder enxergar o mundo espiritual com olhos mais coloridos, né? Com olhos mais vivos. Quando geralmente, na maioria, a gente acaba enxergando o mundo espiritual com um olhar mais condicionado, né, a crenças, ao religioso. Então, quando a gente fala de criatividade, parece que amplia, né? Parece que abre assim, ó, um universo nesse mundo mediúnico, né? Então, vejam, a criatividade, ela não apenas facilita o processo de comunicação mediúnica, mas também é fundamental para expandir a consciência, né? Aprimorar as práticas mediúnicas e trazer à tona novas formas de expressão e entendimento. Então, assim, quando você se permite explorar essa criatividade, seja num ambiente artístico, seja num ambiente na sua cozinha, né? Que é um ambiente que a gente costuma realmente explorar muito a nossa criatividade, seja no seu trabalho, em qualquer coisa que você faça no seu dia a dia. Se você procura ser mais criativo, naturalmente aquilo fica mais bonito, naturalmente aquilo fica mais sensível, naturalmente as pessoas percebem mais, né? E a gente vê muito isso em qualquer coisa, né? Uma mulher, quando ela é um pouco mais criativa ao se arrumar, quando ela cria uma maquiagem diferente, ela chama a atenção, né? E aí, olha, eu quero que vocês já comecem a perceber que quando a gente fala de criatividade, espontaneamente surge uma coisa chamada individualidade, né? E mais do que isso, porque eu me perdi na palavra, mas mais do que isso é a gente ser autêntico, tá? Procurando essa autenticidade. Então, geralmente, quando uma pessoa ela é muito criativa, ela se torna uma pessoa autêntica. E imagina se todo médium enxergasse a mediunidade através da criatividade. Quantos espaços diferentes, autênticos, teriam para trabalhar em cima da mediunidade, né? Parece que abre um universo. E a criatividade, a gente vai enxergar ela agora como um canal para o mundo espiritual, né? Como eu acabei de falar. Vocês percebem que eu fico muito empolgada, né? Muito feliz com esse assunto, porque realmente eu vivencio isso na minha prática, né? Eu percebo que aqui dentro do meu trabalho, quando eu me permito ser mais criativa, quando eu saio do padrão do espaço terapêutico, eu coloco cores, eu enfeito, quando eu crio determinados rituais, quando eu desenvolvo determinados encontros
que eu deixo a minha criatividade falar, não tem como dar errado, sabe? Não tem como dar errado, porque as pessoas, elas se encantam com isso, sabe? É apaixonante quando a gente consegue deixar a nossa alma falar através da criatividade, né? Então, quando o médium utiliza sua criatividade, ele permite que as mensagens do plano espiritual fluam de maneira inesperada, o que é muito bacana. No meu período como sacerdote de Umbanda, eu via muito isso. Os médiuns, desculpe, eles tinham muita ansiedade no processo mediúnico. E dentro da Umbanda, o tipo de mediunidade que mais se é desenvolvido é o manifestativo, né? A manifestação. E geralmente médiuns que traziam, né, essa criatividade mais estimulada, essa criatividade mais ativa, vamos dizer assim, eles tinham mais facilidade de manifestar o guia. Porque a partir do momento em que a gente se entrega, a partir do momento que a gente deixa acontecer, a partir do momento que a gente deixa fluir, o guia ele passa a existir para além da gente. Quando a gente cria a ideia do guia, engessa o que a gente acha que ele é, como a gente acha que ele se veste, como acha que ele se comporta, ele não consegue existir de verdade, vamos dizer assim. Por quê? Porque o processo de manifestação, e isso a gente vai se aprofundar no próximo curso, mas o processo de manifestação, ele acontece entre a consciência e o inconsciente. Então, se no processo dessa manifestação eu estou muito condicionada a acreditar que o guia é daquela forma, ele vai ter dificuldade de sobressair dessa minha crença, né? Então, por isso que a criatividade, ela traz essa leveza pro mediúnico, porque a gente acaba se entregando. Quando eu falo, se você sentiu a presença de um guia e você tá sentindo que ele quer te falar alguma coisa, você tá sentindo vontade de escrever algo, escreva. Porque eu tenho certeza que um artista, e essa mandala aqui fui eu que pintei, então eu sou uma, quando vai criar algo, ele não fica ali preso pensando em como ele tem que fazer, né? As melhores artes são aquelas que simplesmente fluem, que simplesmente nascem, né? E são assim, únicas. Então, a gente precisa realmente, dentro do processo mediúnico, independente do tipo de mediunidade, acreditar nisso, confiar nisso, deixar fluir. Eu acredito muito que um bom médium é aquele que consegue confiar no que sente, que consegue deixar fluir a sua mediunidade. Então, seja por meio da escrita, da arte, da música ou de qualquer outra forma de expressão, a criatividade é essencial, ela é a chave para que você se torne um médium autêntico, para que você se torne um médium consciente de que de fato existe o espiritual e não consciente com base na sua crença, tá? Porque lembrando que nós somos portais para o espiritual. Então, de lá para cá, precisa vir novidade. Não dá para vir sempre da mesma coisa. Tudo que a gente vê realmente que existe alma, né? Que a gente percebe que existe alma, é muito autêntico. Por isso que eu digo que a criatividade, ela é a chave dessa potencialidade mediúnica. E essa manifestação criativa, muitas vezes, ela ultrapassa o raciocínio lógico, ativando aspectos intuitivos e subconscientes da mente. Então, quanto mais você estimula a sua criatividade, mais você foge da razão, do padrão, do que é racional. E é essencial para que você consiga acreditar no espiritual, porque nem sempre e na maioria o espiritual não trabalha em cima de lógica, tá? O espiritual trabalha em cima de sentimento.
E sentimento não é lógico, né? Então, a gente precisa realmente perceber o que é que a gente está fazendo com essa mediunidade, né? Você pode ter o caminho de sair lendo 300 livros sobre mediunidade, te ensinando como que você vai desenvolver, como que você vai fazer, ou você pode pegar um crochê para fazer, você pode pintar um quadro, você pode escrever um poema, você pode escrever uma música, você pode fazer uma comida que você sente que é ancestral para você, você pode costurar e fazer uma roupa, enfim, né? Existe um outro caminho. Hoje eu vim aqui te dizer isso, que existe um outro caminho e é um caminho muito mais criativo e fluido, né? E leve, vamos dizer, né? Que é sim muito leve. Então, mais do que uma ferramenta de expressão, a criatividade, ela abre portas para que o médium se aprofunde em sua jornada espiritual, expandindo sua sensibilidade e a capacidade de comunicação com o invisível, né? Com o universo espiritual. Então, olha, ser criativo não apenas enriquece o trabalho mediúnico, mas também potencializa o fluxo de informações entre os planos, proporcionando uma experiência espiritual mais rica e completa. Eu tenho muita vontade, eu acredito que o momento vai chegar, mas eu tenho muita vontade de criar um espaço onde desenvolvam sessões espirituais trabalhando a criatividade, sabe? Eu sinto que isso vai fazer uma grande diferença no processo mediúnico, no desenvolvimento mediúnico. Mas eu te convido a já começar a fazer isso sozinho, sozinha. Você se permita dar vazão a essa criatividade, que você vai perceber que você acha que não sabe, mas que a partir do momento que você começa a fazer, você descobre que sabia. Sabe? Acontece muito. Tem uma história de uma amiga que ela não era de fazer crochê. E aí um dia ela sentiu vontade de fazer, comprou as coisas e fez uma roupa. E ela disse, meu Deus, eu não sabia fazer crochê, eu fiz uma roupa. Eu digo, é isso, mediunidade é isso também, né? É a gente conseguir explorar as nossas aptidões. Não se trata só de se comunicar com o mundo espiritual, com pessoas, outras pessoas do mundo espiritual, mas é principalmente acessar o nosso espírito. Então, pensa, se você se percebe enquanto médium e que mediunidade é uma ferramenta para você se acessar, para você descobrir aspectos seus, para você descobrir potencialidades suas, o quão isso é fantástico. Imagina que a gente é criado com muita limitação e que a mediunidade, o desenvolvimento mediúnico, sendo feito dessa forma, ele pode ser um canal de expansão para o ser humano, né? Você achar que não sabe fazer determinadas coisas e você se descobrir fazendo. Eu mesma, desde muito nova, tudo que eu me pego para fazer, eu consigo fazer. E eu busco sempre fazer bem feito. Então, é muito importante a gente se permitir fazer isso.